Primeira Reis 10. Opa. Chega melhor. Mas tem que ser forte. Assim não dá pra ver. Amém? Amém? Antes eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, saudar a igreja na paz do Senhor. Amém. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nesta manhã, Amém. buscando a face do Senhor, ouvindo a voz dEle, nos colocando aos pés dEle. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine a aplicar no dia a dia, nos fortaleça, quebrando o nosso coração. Tira todo impedimento, toda tentativa do inimigo, nos impedir de ouvir a voz do Senhor. É o que eu peço a Ele, em nosso favor. 1 Reis 10. A rainha de Sabá vem visitar a Salomão. E ouvindo, amém? Posso ler? Pode. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor. Não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria, e naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens e fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que Ofir levam ouro. Traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu e seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou a partir para a terra, ela e os seus servos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É interessante, quando nós ouvimos essa palavra, eu já ouvi algumas vezes essa passagem, e nessa passagem, alguns dos pregadores que eu vi falam sobre o cuidado que tem que ter de contar as coisas que tem, porque Salomão aqui ele conta todas as coisas. A grandiosidade dessa passagem, ela conta também lá em Crônicas, segundo 9, ela conta da mesma forma, e tem aí os seus...
A rainha, quando ela veio da terra dela, ela andou mais de 1.900 quilômetros. Ela andou muito. Ela era de muito longe. E ela tinha ouvido falar sobre esse rei. Ela ouviu falar. E aí ela vai até esse rei. Porque quantas vezes nós não ouvimos falar e quando nós chegamos não é nada daquilo que nós ouvimos. Né? Então imagina que ela tem o que ela ouviu para obrigá-la a ir até ali, ver e comprovar se aquilo era verdadeiro. Se o que ela tinha ouvido era mesmo o que se acontecia. E ela vai ali a Salomão e ela fica entusiasmada. E ela percebe que é muito mais do que aquilo que ela tinha ouvido falar. Tanto é que ela presenteia com grande alegria aquilo. Imagina que ele já tinha muitas riquezas. Ele tinha tudo. O tudo que ele tinha, ainda, aquela frase que a mãe da gente falava, alegria chama alegria, tristeza chama tristeza, miséria, miséria, riqueza, riqueza. Imagina que dentro de toda a riqueza que ele tinha, ela ainda deixa muito mais riqueza. E a gente vê que a riqueza ela nunca abunda ao ponto de você não precisar de mais. Porque com toda a riqueza que ela deixou, ele ainda adornou a casa do Senhor. Ele fez outras coisas, fez outros instrumentos. Olha que coisa maravilhosa. E aqui é um ensino para nós da importância que nós somos na vida dos outros. Amém. Que ouve falar de nós. Você sabe que ontem eu saí daqui e eu passei na casa eu fui cortar meu cabelo e ali encontrei uma irmã. E aí ela falou assim, e aí, como estão as coisas? Tá difícil, tá, mas eu falei assim, graças a Deus, agora Deus me deu oportunidade, eu estou ouvindo a palavra todo dia de manhã e nós estamos cultuando. Daí a irmã falou assim, mas você precisa divulgar isso. Eu falei assim, mas já tem gente divulgando. Nós não precisamos divulgar que a gente continua aos pés do Senhor, que está orando. Mas isso fica um grupo. Vocês precisam fazer. Eu falei assim, mas você não está tendo. Ela falou assim, chama eu de vez em quando. Eu falei, mas você não está tendo tempo de falar com quem você está falando, você quer falar com a gente por quê? Né? A gente vai vendo a importância de muitas vezes aqueles que querem saber as coisas do céu, que é o discernimento, e aqueles que querem saber o que você tem ou o que você faz por fazer. E aqui a rainha de Sabá, quando ela atravessa todo esse lugar, ela não queria fazer uma avaliação do que estava ou do que não estava. Quem era ou que não era. Por que era ou por que não era. Ela queria ter o regozijo e ver as coisas que ali estavam aprendendo. E ela viu ali as maravilhas que o Senhor deu e fez pela vida de Salomão. E ela presenteia. Quantos já não chegaram ou não ouviram falar de nós? Por isso a importância do nosso testemunho, né? Ouviram falar e se achega. A palavra de Deus faz isso. Faz aqueles que estão de longe se aproximar para ouvir o que é que Deus pode fazer através de nós. Ontem eu fui buscar a Júlia lá na Damares. E aí tava só os jovens, a maior parte eram os jovens, e fazia tempo que eu não via ninguém, né? Mas a gente vê a importância de anunciar as coisas que o Senhor fez através da vida. O quanto isso alcança. O quanto isso alcança. Daí os vizinhos saíram, ficaram ali, daí oraram, cantaram um louvor. Eu fui já no finalzinho, entregaram alguns presentes. Mas que coisa maravilhosa. É impossível você não se regozijar e entregar um presente. Em você não dar em troca, em você não trocar. E aqui a rainha de Salomão, a rainha de Sabá, quando ela vai ali naquele lugar, e ela prova e comprova muito mais do que ela tinha ouvido. Imagina ouvir falar de mim, chegar perto de mim e não encontrar nada. Nossa, irmã Lucia é uma benção, faz assim. E aí no dia a dia, quando me encontra, é o contrário daquilo que se ouve falar, é uma decepção muito grande. Eu passei por uma decepção dessa há pouco tempo, porque eu ouvia falar,
A própria pessoa falava muito dela. Só que quando você convivia com a pessoa, era contramão, era uma decepção. E isso é algo que dói demais na gente, porque é conviver com a mentira. E aqui, Salomão mostra tudo e todas as coisas que ele tinha. E é interessante, lá pertinho, em 1 Reis 3, Salomão não era nada disso, ele nasceu como uma pessoa comum, como qualquer outra. Como qualquer outra. E quando ele tem um sonho, e nesse sonho ele fala com o Senhor. Eu vou ler com dificuldade. Agora, eu vou ler a partir do 7, ele diz assim: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Eu, teu servo, está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem número pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu bem aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste estas coisas, não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não levantará. Olha que grandiosidade. Olha quem era Salomão. Olha quem ele se julgava ser. E olha o que Deus faz com ele. A fama dele foi ao longe e muitos chegaram para ouvir e para ver as maravilhas que o Senhor fez através da vida de Salomão. E a gente sabe quanto é e a maravilha que é daqueles que andam aos pés do Senhor. Que a fama corre e a fama anda. Por mais que tentem esconder, por mais que venham as dificuldades e as adversidades, por mais que cheguem as perseguições, nós conseguimos entender bem o que é isso, as perseguições, né? Mesmo pregando, falando, orando e buscando o Senhor, nós passamos por isso há pouco tempo. Uma perseguição grande que tentou assolar nossa vida, tirar toda a dificuldade, mas nem isso conseguiu tirar aquilo que o Senhor colocou sobre nós, que é a alegria, que é a unção, né? Que é aquilo que a Fran leu em Joel na terça-feira passada, o trigo, o mosto, a unção, não conseguiu, porque quem deu foi o Senhor, quem nos deu foi o Senhor. Aqui, quando ela volta e ouve, ela tem muito mais para ouvir de Salomão, e é interessante o quanto ela fica encantada, né? E ela diz aqui, ó, no 7, e não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram, eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria, bens e fama que eu vi. É assim que o Senhor faz. Amém. Quando ainda toda a tentativa do inimigo é que as pessoas não creiam. Ela ouve falar e não creiam, mas aqueles que se aproximam de nós, que ouvem, que recebem a oração, que quando se aproximam e estão na proximidade, vão saber as maravilhas que o Senhor fez. E o quanto isso tem sobrepujado. Quando isso tem sido muito mais daquilo que ouviu. De todas as coisas e as perseguições
que nós vamos passando na vida no dia a dia, quanto isso tenta nos paralisar, quanto isso tenta nos impedir, nos angustiar, as tristezas. Mas quanto é maravilhoso quando nós estamos no Senhor. Aquilo que o Senhor dá, que é o Senhor que dá, ninguém consegue tirar. Amém. Ninguém consegue apagar. Não há inimigo nessa terra. Não há perseguição que embace aquilo que o Senhor colocou na vida de vocês, na minha vida, na vida de cada um de nós. Não há. Não há. E é isso que é maravilhoso. É nós podermos estar aos pés do Senhor sabendo que Ele que fez por nós. Amém. É nós podermos nos juntar e conseguir olhar e enxergar muito além daquilo que estão tentando nos tirar. Mas olhar aquilo que Deus ainda tem para nos dar. Amém. Ainda que a gente não faça da forma como nós gostaríamos, porque nós temos os nossos planos, né? O homem tem as suas execuções. Mas os planos, nós temos os nossos planos, mas sabemos que a execução é do Senhor. E às vezes Deus permite que essa perseguição chegue, que é para a fama ir muito mais longe. E para aqueles que estavam longe, chegue perto, para ouvir e comprovar que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Oh, glória. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E aqui é interessante que com tudo que ela faz, e ela fala, e eu creio que é assim que será na nossa vida, e é assim que é na nossa vida, porque isso eu profetizo, Aleluia. que além de ter feito Sim, Deus. para a vida de Salomão, ela faz por tempo. Ela faz por tempo. Ela faz para o Senhor. Ela não conheceu só as riquezas que Deus fez por Salomão. A manutenção da vida de Salomão no dia a dia. As bem-aventuranças que a ferrugem pode corroer. Mas ela viu além. Ela viu a sabedoria que Deus deu para Salomão. Ela, interessante que nas coisas, nos detalhes menores, que muitas pessoas não notariam. Olha onde ela vê. Lá no 4. Peraí. Ali no 5. E a comida de sua mesa. Ali, ó, o 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. E a comida de sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor. Não houve mais espírito nela, que era o espírito da incredulidade, daquilo que ela ouvia falar e não cria. Não é? Quantas vezes nós ficamos meio inseguras porque nós estamos bem. O Senhor tem nos usado. Mas aí a gente se preocupa, mas Ele está vendo a minha casa, está vendo o meu filho, está vendo o meu irmão, que ainda não... Às vezes Deus nos usa e a gente para falar e edificar e fortalecer tanto a vida dos outros e nós ficamos preocupados com aquilo que os outros ainda não viu na nossa casa. Ah, mas está vendo que minha filha não está ainda nessa espiritualidade toda. Está vendo que ainda não foi salva ali. Está vendo que ainda não teve. Mas está vendo que quem você é, está fazendo e servindo ao Senhor como Ele quer. Aleluia. As coisas não são como nós queremos. Então é essa força que o Senhor nos dá. É essa sabedoria que Ele nos preenche. E são as coisas que Ele nos deu. É que vai chegar a nossa fama. Não naquilo que a gente ainda não conseguiu da forma como nós queremos. Mas está vendo que o assentar daquele que nós estamos cuidando, o levantar e todas as coisas que estão ao nosso redor, está sob a direção daquele que nos deu sabedoria. Daquele que nos tem fortalecido, daquele que nos tem capacitado. Não há perseguição que vá tirar isso de nós. Não existe pandemia que nos impeça de estar unidas em uma só voz e uma só fé. Não há angústia ou tristeza. Nós podemos até titubear de vez em quando. Nós podemos até
nós podemos até balançar de vez em quando. Dela. Hoje foi mais cedo. Agora vai ter que esperar um pouco. Hã? É. Daqui a pouco nós vamos ter que desligar para ela poder chamar de novo. No meu não chama, não tem aquele mais. Olha lá, ela já se tocou. É que deixa só um. Deixa só um. Olha lá, a minha também tá ruim. Tá entendendo? Olha lá, também não tá entrando. Hoje é sábado. Hoje é sábado. É. Deixa eu ver aqui. Tá no 3G? No 4G? Não, ainda não. Eu vou pôr. Ué, não pegou. Mas agora não tem problema mais, porque agora tá no 4. Amém. Ai, glória, glória a Deus. Amém. Então, que a nossa força, Tá um pouquinho mais alto, Lu, tá baixo. É que tá longe do... que a nossa força, a nossa esperança e o nosso ânimo continue sendo no Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus, nós temos os de perto para levar para mais longe aquilo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. E aqueles que se aproximam sabem que tem visto o nosso testemunho, tem olhado e visto quem nós somos. E eu creio em Deus que muito mais Ele fará por nós. Amém. Não há tristeza ou dificuldade que não venha, que junto não vem também a vitória. Amém. Não venha coisas maiores e melhores. Às vezes vem a perseguição, vem um problema, vem a dificuldade, o desânimo, vem tantas outras coisas ruins. Mas dentro de todas essas coisas, nós temos a certeza que tem um Salvador. Tem um Jesus Aleluia. que foi entregue na cruz do Calvário para nos salvar, para nos fortalecer, para nos ensinar como agir e como fazer, para continuar seguindo e buscando sabedoria do céu para colocar em prática, para entender quanto é bom servir ao Senhor. Que prazeroso quando aqueles que estão de longe, e ontem nós falamos isso, eu acho que foi aqui que nós falamos, que chegam perto de nós e tem uma palavra. Que coisa maravilhosa, que privilégio. A Eliane está lá numa situação, a irmã Vera receber uma palavra e ligar. Sem celular, não foi por celular, foi ligar. O Espírito Santo fazer essa ligação. Nós o Espírito Santo nos conectarmos para estarmos juntas, buscando, para falar e levar a oração que nos conecta verdadeiramente com o altar do Senhor. Então é isso que nós precisamos continuar, nessa esperança, nessa grandeza, de que aqueles que nos veem, veem os nossos servos, o assentar, o levantar, o andar, de todos aqueles que estão ao nosso redor, dos nossos filhos, dos nossos parentes, e veem que nós continuamos servindo ao Senhor, Aleluia. buscando incessantemente. Como é maravilhoso! Como é maravilhoso cada vez que aparece uma rainha de Sabá, não é? Sobre a nossa vida, para nós contarmos as maravilhas do Senhor. Nós temos feito um culto à noite, ontem eu não fiz, mas nós temos feito às 23 horas, com a Andréia, com a Ivanilde, eu e a mãe da Andréia, A Nilda. a Nilda. Que coisa maravilhosa!
E ali a gente fica comentando, trocando as nossas experiências. E depois lê uma palavra e ora. Que coisa grandiosa é contar as experiências que nós temos com o Senhor. É como a rainha de Sabá, ir lá procurar saber, peraí, será que é verdadeiro aquilo que eu tenho ouvido? Eu ouvi, mas será que é isso mesmo? Deixa eu ir lá ver. Não é? Fazer como os bereanos, olhar na palavra, ir lá buscar. Olha, eu estou vendo aqui que o Senhor faz isso. Mas peraí, deixa eu ver se ele faz mesmo. Se ele usa a Fran, se ele usa a irmã Vera, se ele usa a Luci, usa a irmã Elza, usa a Ivanilde, usa, porque é esse Deus que nós servimos. Ele não é homem para que minta. Ele é um Deus maravilhoso que conhece o nosso coração, as nossas dificuldades e faz que, apesar das dificuldades que nós temos no dia a dia, Ele abre os olhos daqueles que estão ao nosso redor para ver muito além do que é a perseguição sofrida, para ver muito além daquela circunstância. Tem depósito, tem cuidado. Nós temos um tesouro que foi depositado e que é depositado. Quando para nós tínhamos em nossas mãos a liderança de vários trabalhos na igreja, cuidamos com primor, porque isso tem trazido a memória de muitas pessoas. As rainhas de Sabá têm chegado para ouvir e têm ouvido coisas grandiosas e maravilhosas. Não porque nós podemos e fazemos, ou porque somos boas, porque nós pedimos sabedoria ao Senhor e Ele nos concedia. Nós não olhávamos para nossas dificuldades ou circunstâncias, nós olhávamos para o Senhor que nos sustentava. E quantos ali puderam apreciar estar? Quantos vieram de longe para ver? Né? Então, grandes e maiores coisas Deus vai fazer por nós. Grandes e maravilhosas coisas o Senhor continuará fazendo por nós. A importância que tem de estarmos aos pés do Senhor. Não olhar para o que o inimigo quer contra nós, mas olhar para o que o Senhor tem para nós. E grandes são as coisas. Ele jamais vai nos deixar no engano. Para tudo há um propósito. Para tudo há um propósito. E que venham as rainhas de Sabá para nos ver e enxergar que aqui tem trigo, aqui tem mosto, que é a alegria, e aqui tem a unção. Glória a Deus. Nós vamos continuar servindo e seguindo ao Senhor, porque é eles que nos fortalecem, amém? Assim eu agradeço a oportunidade do Senhor. Ah, que delícia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! É glorioso demais a gente pegar, conhecer esse Deus, não de ouvir falar, mas sim pela experiência, né? É muito lindo, que palavra gloriosa, profunda, muito profunda. Amém. Pessoas escutam, mas aí quando ela vai ver e fala assim, poxa, não é nem a metade Do que ouvir. falaram, é muito mais. É linda, palavra linda, maravilhosa. Deus Jesus continua abençoando, te usando, né? Como profundo, porque essa palavra foi gloriosa. Pena que deu uma falhada, né? Deu infelizmente, né? Mas foi muito profunda a palavra ministrada na gente. Muito linda. Glória a Deus. Né? Você vê que ela ficou impactada, né? Fugiu do espírito dela, né? Ela pegou coisa linda, muito profunda. A palavra, graças a Deus, foi maravilhosa. Deus abençoe ele para ela. Amém. Glória a Irmã Deus. Vera, a senhora ora antes que comece a cair tudo, que já falta. Pai querido, glorificamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, por esse momento, nesta manhã maravilhosa, em que o Senhor se faz presente, nos ensinando, falando conosco, dizendo como o Senhor nos quer, a Sua presença. É verdade, Jesus. Obrigada pela sua intimidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, dando as bênçãos do amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, nós possamos dizer amém em nome de Jesus e que nós possamos continuar vivendo a palavra Sim, que nós Deus. recebemos
todos os Pai. dias pela manhã Sim, e todos Deus. os dias pela tarde, nós recebemos uma porção Sim, do Senhor. Deus. Todos os dias nós recebemos uma porção do Senhor. Sim, Deus. Que nós possamos